gente, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sintagma nominal. A gente conversou um pouco já na sala sobre isso, a gente estava dividindo sintagma nominal e verbal, e aí que a gente tinha falado, né? Que a primeiro passo para poder identificar essa questão do sintagma é a identificação do substantivo, que eu tinha dado a dica para vocês de ser aquilo que é possível, né, da gente contar. Então, nessa frase, os 3 próximos dias já vem, a palavra que pode ser contada já está sendo contada no contexto, né? Que é a palavra dias. Então, dentre essas palavrinhas aqui, ela é a única que eu consigo contar ela fora desse contexto, certo? Qual que é o contexto, qual que é a ideia do sintagma, né? O sintagma, apesar de ter esse nome complexo, é uma ideia bastante simples. É perceber que o substantivo carrega consigo palavras que são dependentes dele, né? Então, se a gente for analisar essa frase, a gente percebe que, primeira coisa, o substantivo dias, ele está no plural e no masculino. E junto com ele, né, as palavras que estão também no plural e no masculino vão ser essas palavrinhas que tem antes dele, os 3 próximos dias, né? E por que essas duas palavras já vêm e não estão contidas aí nessa ideia do sintagma nominal? Porque elas não seguem a questão do masculino e do feminino, certo? Então a dependência delas é diferente, né? Quando a gente fala do sintagma nominal, a gente fala sobre palavras que têm uma dependência muito grande, né? Uma dependência voltada para o próprio significado. Então, os 3 próximos estão ligadas por dependência à palavra dias. Portanto, se a gente for analisar, todas essas palavras que a gente falou estão ligadas a esse sintagma nominal, certo? E aí o núcleo, que é a palavra principal, o substantivo que a gente achou, palavra dias, certo? Então, quando a gente fala do sintagma, a gente vai ter que perceber que palavras que estão relacionadas em relação a plural e o gênero, né, do substantivo, certo? Quem normalmente acompanha os substantivos? Artigos, pronomes, numerais e adjetivos. Os pronomes e os numerais a gente não vai dar ênfase agora, porque ainda não é o momento. Eu vou só citar porque, como é uma ferramenta para a gente identificar substantivo, então é interessante a gente falar, tá bom? Então, primeiro os artigos, né? Os artigos são essas palavrinhas que a gente... São poucas, então é fácil da gente, né, pegar. Mas é interessante para a gente saber que os artigos definidos, né, esses artigos aqui, né, o a, o os e o as, eles são usados para coisas que a gente tem como únicas, específicas. A gente está falando de uma coisa específica. E os indefinidos sobre coisas quaisquer. Então, por exemplo, se eu pedir no seu estojo para você me dar uma caneta, você pode pegar qualquer uma delas e me dar. Agora, se eu pedir a caneta, eu estou pedindo uma caneta específica, certo? Os artigos também são usados como uma ferramenta os artigos definidos são usados como uma ferramenta de intimidade, por exemplo, né? Então, falar, eu vou conversar com a Gabriela. A gente entende que quando você coloca a Gabriela, que é um nome próprio, né? Você tem uma certa proximidade com ela. Quando a gente não coloca, dá uma sensação de distanciamento, né? Então, vou conversar com Gabriela, né? Parece uma pessoa de fora do seu núcleo de amigos, uma pessoa, sei lá, importante, alguma coisa do tipo. A gente também não usa pronomes indefinidos, um e uma, em nomes próprios, né? Porque é incoerente, porque o nome próprio é único, né? Então, eu não tenho por que usar o artigo indefinido nele, certo? Os possessivos, meu, minha, sua, nosso, e os demonstrativos, este, essa, que indicam proximidade, distância, né? Eles também são indicadores aí de que o que tem depois deles é um substantivo, tá? Esse aqui, como eu falei, a gente vai falar mais com calma depois. Os numerais também, então não precisa se preocupar muito com essa nomenclatura aí de cardinais e ordinais, mas interessante é pensar nos exemplos aí 1, 2, 3, primeiro, segundo, né, dobro, triplo, que eles vão estar relacionados com termos substantivos, certo? Então, só para a gente visualizar, aqui nessa frase, né, a vida é bela, todas as palavras que estão no lugar do artigo, né,
elas têm a mesma função aqui e elas vão ter a mesma característica, ou seja, elas estão com as mesmas características da palavra vida. Vida está no feminino singular e todas elas estão no mesmo jeito, né? Então isso que é interessante a gente notar, tá bom? Eu consigo também, com essas palavrinhas que eu citei antes, identificar substantivos. Então, por exemplo, a palavra andar, que fora de contexto é um verbo, mas se eu colocar algum daqueles termos que a gente chama de determinantes, eu vou construir um substantivo, né? O andar no sentido de piso, né? O piso de cima, o piso de baixo, né? Então eu consigo dar certeza que a palavra andar aqui é um substantivo porque ela tem um artigo antes ou porque ela tem um numeral antes. Mais outros casos aqui, ó, a chama, ela chama, verbo, a chama da vela, substantivo, ó, o artigo aqui ajudando a gente a identificar o substantivo. Posso dizer uma chama da vela, certo? Freio, eu freio, verbo, meu freio estourou, o freio estourou, um freio estourou. Então eu consigo colocar artigo aqui, então essa palavra freio é substantivo, certo? Os adjetivos, a gente tem dois tipos: os especificadores, que indicam características do objeto, né? Características que não são polêmicas, eu gosto de chamar assim, né? Porque todo mundo de uma certa forma concorda, porque você está mais trabalhando com a descrição do objeto. E os qualificadores envolvem um pouco da nossa opinião, né? O nosso jeito de ver as coisas, né? A função dos adjetivos é a de caracterizar as coisas, né? Então, ele tem também características parecidas com aquilo que a gente falou em relação a adjetivo, pronome numeral. Uma coisa interessante da gente perceber é que alguns adjetivos não variam de masculino para feminino, então é legal, quando a gente não puder fazer essa variação, testar o plural e singular para poder ver essa questão da dependência. Então, roupa elegante, roupas elegantes, né? Então, a palavra elegante, ela é dependente da palavra roupa, tá? Garrafa plástica, garrafas, aqui a gente tem tanto feminino como singular, certo? E aí eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa chamada locução adjetiva, né? As locuções adjetivas, elas são palavras, termos formados por mais de uma palavra que tem a mesma função. Então, nessa frase aqui de baixo, esse termo aqui, de festa, ele é composto por uma preposição e um substantivo. A junção desses dois termos cria uma ideia de característica, né? Então, fica bastante parecido o significado, né? Elegante e de festa. Então, essa junção dos dois termos de festa cria uma locução adjetiva, né? Então, esses dois termos juntos dá a ideia de uma palavra só, ou seja, dá a ideia de um adjetivo. Então, quando a gente vai caracterizar, vai fazer essa análise que a gente está fazendo, a gente vai dizer que roupa é o substantivo e de festa é uma locução adjetiva, porque está caracterizando a roupa. Eu tenho vários tipos de roupa e esse é um tipo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, garrafa plástica, adjetivo, garrafa de plástico, locução adjetiva, certo? Então, essas duas palavras juntas dá a ideia de característica da garrafa. Tem mais alguns casos aqui, ó, homem esfomeado, homem com fome. Então, com fome, a junção das duas dá a ideia do esfomeado. Então, locução adjetiva. Animal abandonado e animal sem dono, também a mesma coisa. Aí coloquei aqui dentro das mais comuns, né, as proposições mais comuns aí que formam locuções. E óbvio, você tem que analisar o contexto para ver se ele está dando a ideia de característica, certo? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê logo logo.